Salmo de número 23, amém? Livro dos Salmos, Salmo de número 23, é o texto que nós iremos ver nessa manhã. Glória a Deus, Salmos 23. Glória a Deus. Cadê a Bíblia de vocês para ajudar a abrir? Estamos no 23, né? Jó. Salmos 27. 27. Agora sim, 28. 23. E da senhora, meu amor? 3, 7, 20, 22, 23 aqui. Tá bem aqui? Amém? Bom, Salmos de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém? Amém. Glória a Deus. Apenas esses 2 versos. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, oramos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos confere a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Pai. Continua, Deus, a falar conosco, assim como o Senhor tem falado através dos louvores, e agora fala conosco pela Tua palavra, inerrante e inefável para as nossas vidas. Confirma, Deus, sobre nós, segundo a multidão das Tuas misericórdias, a Tua palavra fiel e verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nesta manhã o Senhor nos traz aqui no livro dos Salmos, a título de conhecimento, os Salmos são canções. Então, por isso que nós nos referimos aos Salmos como números, né, não capítulos. Então, cada Salmo ele é uma canção. A forma correta como os judeus fazem a leitura dos Salmos é cantando. Os judeus, eles não fazem a leitura como nós, né, corrida. Eles cantam, porque os Salmos são canções. E o Salmo 23, que é o Salmo de Davi, também o Salmo, sendo ele um dos mais conhecidos e sendo ele o mais citado, junto do Salmo 91 pelos cristãos, vemos o salmista expressar a figura de Deus como pastor. Ele diz que o Senhor é o seu pastor, porque Davi ele conhecia, assim como ele sendo pastor de ovelhas, o animal, ele faz um comparativo de ter Deus como seu pastor, ou seja, ele se coloca na posição de ovelha, que tem um pastor que cuida, que zela, e esse pastor é Deus. Assim como nós também temos a nossa liderança, aqueles que estão acima de nós, mas também temos aquele que é o sumo pastor, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, ou seja, ele é o máximo pastor, ele é o supremo pastor, ele é o pastor dos pastores. E quando Davi disse que o Senhor é o seu pastor, ele vai atribuir algumas características a esse pastor. É bom frisarmos quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós precisamos fazer a leitura correta desse versículo. Por quê? Porque é comum ouvirmos as pessoas dizerem: o Senhor é meu pastor. Vamos lá, minha igreja, irmão? O Senhor é meu pastor, o que mais? E o quê? Pois é, e nada lhe faltará, né? É o que a gente escuta.
sendo de porém, em nenhuma tradução da Bíblia existe e nada lhe faltará, ou seja, está errado falar em nada lhe faltará, porque não tem nenhuma Bíblia que diga isso. Então, foi as pessoas que colocaram esse I, mas o I não existe. O que é que Davi diz? O Senhor meu pastor, nada lhe faltará. Em outras traduções, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas I, aí é o I que o pessoal está colocando, tá bom? Mas não existe esse I, e nada lhe faltará. Não é Bíblia. Quando ele diz nada lhe faltará, ele vai citar o que é que não vai faltar. Verso 2: deitar-me faz beber nos pastos. Primeiro, ele fala que tem Deus como seu pastor, ele traz ou ele dá o alimento, assim como para a ovelha, pastos verdejantes é um alimento saudável. Deus, como nosso pastor, ele também nos dá alimento saudável. Quando estamos na casa de Deus, quando a palavra, que é o alimento espiritual para nós, como ovelhas de Cristo, ele nos dá um alimento saudável. Deus, ele não nos dará palavras ou não nos dará aquilo que vai trazer morte, mas ele nos dará aquilo que traz vida. Quando se fala de pastos verdejantes, é porque o pastor tinha a preocupação de levar o seu rebanho para um lugar onde a relva ou o caminho onde elas iam se alimentar fosse algo verdejante, porque ele sabia que se não fosse desse tipo de pasto, aconteceria da ovelha comer qualquer outra coisa e morrer. Então, ele tem a preocupação com o alimento espiritual da sua igreja. Glória a Deus. Quando Deus é o nosso pastor, ele se preocupa e ele quer nos dar um alimento saudável. Muitas pessoas estão ingerindo aí mentiras, enganos, heresias, que não pode fazer isso, que tem que guardar esse dia, que não pode comer isso, que isso não pode, que não pode doar sangue, enfim, é tanta mentira que o povo inventa, tanta coisa, quando na verdade isso não é um pasto verdejante, isso é uma palha seca e não serve para nutrir a nossa alma, porque o que nutre a alma da ovelha, o que nutre a ovelha são pastos verdejantes, é um alimento vivo, é um alimento saudável, e o que Deus quer nos dar é a sua palavra genuína e verdadeira. E além de nos dar alimento saudável, o que ele faz mais? Ele nos guia a águas tranquilas, porque o pastor tinha a preocupação de levar as ovelhas para beber água, não poderia levar por rios, de águas correntes ou águas turbulentas, porque o que aconteceria? Quando a ovelha fosse beber água, o rio vinha aí, já o problema, ele estava nadando e morrer afogado. Então ele conduz, ele nos guia a águas tranquilas. Ainda que passemos momentos turbulentos, mas acredite, Deus está nos guiando por um lugar de águas tranquilas. Deus está nos conduzindo, e se somos conduzidos e guiados por Deus, não se preocupe, ainda que pareça que as correntes das águas queiram nos levar, mas o nosso pastor, ele está nos conduzindo a águas tranquilas. Ele não deixará que nós pereçamos, ele não deixará que nós sejamos levados pelas correntes das águas. Glória a Deus. Ele tem essa preocupação com o alimento, ele tem a preocupação de guiar e conduzir as suas ovelhas. Por isso que Davi diz: Deus é meu pastor, nada me faltará. E o que é o nada? O alimento não falta, a direção ela não falta. Glória a Deus. É isso que ele está se referindo quando diz nada me faltará, porque ele recebia de Deus, ele reconhecia que Deus produzia, que Deus dava o alimento saudável, que Deus era o seu guia, que Deus é que conduzia por águas tranquilas. Glória a Deus.
E ele continua dizendo: refrigera a minha alma. Então, pastor é aquele que traz o consolo, o conforto, porque a ovelha, ela se sentia segura, próximo e perto do pastor. Uma ovelha que busca se distanciar, uma ovelha desgarrada, que quer estar longe do aprisco, ela é suscetível aos perigos da vida. É mais fácil ela ser carregada e levada. Mas quando a ovelha se sente abrigada, refugiada e consolada, ela busca estar perto e próximo do pastor. Glória a Deus. Ela busca estar perto de Deus. Quando entendemos que Deus é o nosso pastor, amaremos o seu aprisco, amaremos a sua casa, anelaremos por estar na presença de Deus. Mas quando não, quisermos ser ovelhas desgarradas, quisermos ser bode, porque bode ele não anda em banda, ele anda sozinho. Agora a ovelha, ela anda em banda, ela anda junta. Agora a bode não, um para um lado, outro outro, cada um faz o que quer. Mas a ovelha, ela se junta, porque é mais difícil o lobo atacar quando elas estão juntas. Glória a Deus. Quando elas estão juntas, dificilmente o lobo ataca. Mas quando estão espalhadas, aí o lobo vem, leva uma, depois leva outra e assim vai levando, porque é muito fácil levar quando estão espalhadas. Mas quando elas estão reunidas debaixo do refrigério, do consolo e do conforto desse pastor, então, queridos, não existe lobo, não existe Satanás que arraste ou que possa fazer, porque Deus é aquele que nos assegura. É em Deus que nós estamos seguros, confiantes e convictos que Ele é o nosso pastor. Aleluia. Ele traz refrigério, que é o consolo, o conforto. Novamente Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor, como nosso pastor, Ele nos conduz, Ele nos guia pela justiça, por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. O pastor, ele nunca iria conduzir a sua ovelha por um lugar errado, que poderia trazer risco para ela. Não, pelo contrário, ele conduzia ela por um lugar correto, por algo que era certo. Ele não colocaria a vida da ovelha em risco, porque era precioso demais a vida da ovelha. E agora, queridos, nos perguntamos: se Davi achava que Deus era o seu pastor e ele tinha tudo isso, quanto mais nós, que não somos simplesmente ovelhas, não somos simplesmente, como Davi compara, um animal, mas somos a criação de Deus, aquilo que Deus criou e formou. Quanto mais Ele vai nos amar, quanto mais e quanto maior é o amor de Deus comigo e com você. Deus, Ele quer nos dar a paz dos verdejantes. Deus, Ele quer nos guiar por águas tranquilas. Deus, Ele quer refrigerar, Ele quer consolar, confortar a nossa alma. Deus, Ele quer nos guiar pela justiça. Amém, Jesus. Porque esse é o nosso Deus bom e maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Vamos encerrar aqui.